A avó recebe ameaças surpreendentes do filho após a trágica perda do marido. Descobre o segredo. Marli sempre foi a fortaleza da família. Moradora de uma casa antiga, cercada por campos verdes e o doce cheiro de café fresco. Ela dedicou sua vida a cuidar do marido, seu amor eterno e dos netos que a chamavam de vovó. Porém, após a morte repentina de Antônio, seu coração, antes cheio de amor, ficou pesado como uma pedra. O vazio era ensurdecedor, mas o que ninguém poderia imaginar era que a dor seria apenas o começo. Rafael, o filho mais velho, sempre foi o orgulho da mãe. Agora, se transformara em uma sombra do homem que era. Nos últimos meses, sua vida tomou um rumo sombrio e sua frustração começou a transparecer em gestos estranhos, palavras afiadas e olhares penetrantes. Marli, na busca por entender o que acontecia com ele, começou a receber mensagens ameaçadoras que a deixaram horrorizada. "Você vai pagar pelo que fez", dizia o bilhete que encontrou em cima da mesa uma manhã, ainda abafado pelo aroma do café que ela preparava mecanicamente. As ameaças foram se acumulando. Rafael aparecia de súbito, os olhos brilhando com uma raiva inexplicável. "Você não entende nada, mãe", gritava, e o eco de sua voz preenchia cada canto da casa. Cada encontro se tornava uma batalha emocional. Marli sentia um nó na garganta, um aperto no peito, enquanto tentava entender o que levara seu filho a agir daquela forma. O amor que antes era infinito dá lugar a um medo palpável. Realmente, algo estava errado. O comportamento dele era diferente, obscuro. Ao investigar, Marli descobriu detalhes perturbadores sobre o passado de Antônio. Coisas que estavam enterradas sob camadas de memória, segredos que deixariam qualquer um perplexo. O que realmente aconteceu com seu pai? Essa pergunta ecoava em sua mente como um mantra aterrorizante. Os sussurros do passado começaram a se misturar com os gritos do presente, e a linha entre amor e medo se tornava cada vez mais tênue. Uma noite, durante uma tempestade, com os trovões ressoando como um prenúncio sinistro, Marli decidiu confrontar Rafael. Sua mente estava turva de emoções, mas o instinto de proteção era mais forte. Quando ele entrou pela porta, molhado e com os olhos cheios de dor, a tensão era palpável. Marli sentiu o ar se espessar, como se o tempo tivesse parado. "Você nem sabe de nada, mãezinha", Rafael rosnou, e as palavras dele cortaram o silêncio como uma faca afiada. Marli ficou paralisada, sua mente lutando entre a lealdade ao filho e a necessidade de proteção. Ela sentiu que ali, naquele momento, a verdadeira batalha estava apenas começando. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. "Você não sabe de nada, mãezinha", Rafael rosnou,
e as palavras dele cortaram o silêncio como uma faca afiada. O coração de Marli disparou. Aquela não era a voz do filho que ela conhecia. Era uma tempestade de raiva, uma dor profunda que transbordava de sua alma. O ar estava pesado. Ela conseguia sentir a tensão pulsar entre eles, como um fio prestes a se romper. Rafael, por favor, o que está acontecendo com você? Marli tentou apelar, a voz trêmula. Ela viu a sombra passar pelo rosto dele, um misto de ira e desespero. Anos de carinho, de amor incondicional, pareciam desmoronar em questão de segundos, e uma onda de desespero a atingiu. Deixe de ser ingênua, mãe, ele gritou. O som feito por sua garganta ecoou, as palavras saindo como facas. Você pensa que pode esconder tudo com um sorriso? Que pode me trancar nesse lugar como se eu fosse um garoto? Seus olhos estavam marejados, mas havia algo mais ali. Algo mais assustador. Marli sentiu uma onda de frio. Eu só quero entender. Você não precisa ter esse comportamento. Nós somos família. As lágrimas brotaram, mas ele não parecia se importar. A expressão no rosto de Rafael se distorceu, e num gesto rápido ele avançou em direção a ela. Marli recuou, o coração na garganta. Família? Você não conhece a palavra, ele rosnou. Você escondeu tudo, mãe. Escondeu a verdade sobre o pai. Seu corpo tremia de raiva. E então os trovões lá fora rugiram. E ela percebeu que ele sabia mais do que deixava transparecer. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu fraca, quase em sussurro. Rafael passou a mão pelo cabelo, em um gesto nervoso. Você não é a única que sofre, mãe. O que aconteceu com o papai foi culpa sua também. As palavras dele eram como pedras, e elas atingiram Marli em cheio. A memória de Antônio, seu amor estava sendo transformada em uma sombra esmagadora. Culpa minha? Como você pode dizer isso? Ela gritou. Mas seu coração começou a perceber que havia realmente algo oculto que ela não entendia. A situação era insuportável. Você sabe o que ele fez. Você só quer esconder tudo, disse Rafael, os olhos brilhando de cólera. O que ele estava insinuando? Marli sentiu o mundo ao redor dela desmoronar. O passado, que parecia tranquilo, agora se tornava um terreno traiçoeiro. Rafael, você precisa me contar dos seus segredos. O que aconteceu realmente? O que papai fez? A dúvida lata dentro dela e o medo a envolveu. Quando Rafael ficou em silêncio, a tensão aumentou. De repente, uma luz apagou e a casa mergulhou em escuridão. O único som que se destacou foram os Rafael. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Rafael puxou algo do bolso. Um papel. Isso vai te ensinar. Ele sussurrou, a voz tremendo, enquanto ele o erguia. Marli conseguiu vislumbrar um documento. Seu coração parou. O que estava escrito poderia mudar tudo. Não, não, o que é isso, Rafael? Marli gritou, mas era tarde demais. O olhar de Rafael se transformou. Uma mistura de dor e determinação. Vou te mostrar a verdade, mãe, sobre o que papai realmente era. Naquele momento, o chão sob os pés de Marli parecia desabar. Tudo o que ela acreditava desmascarado. E, de repente, a única coisa que restava era um buraco negro, uma incerteza aterrorizante. Eu não tenho medo, ele gritou, e suas palavras vibraram pelo ar.
Mas você vai ter que enfrentar o que vem agora. E num movimento brusco, ele rasgou o papel ao meio. E assim, a tempestade lá fora intensificou, enquanto dentro da casa o medo e a escuridão tomavam conta. O que Rafael havia revelado mudaria a vida de Marli para sempre. Ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Que segredos estavam escondidos nas sombras do passado de Antônio? E a linha entre amor e dor se tornava ainda mais tênue. A luz da tempestade iluminou o rosto de Rafael enquanto ele brandia o papel em sua mão. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Marli sentiu sua respiração acelerar, o coração batendo forte no peito. O que você está escondendo de mim, Rafael? Ela perguntou, a voz quase implorando. Ele hesitou por um momento, as palavras retidas como uma onda prestes a quebrar. Quando finalmente falou, a raiva em sua voz era quase incontrolável. Você sabe que o papai não era o homem que você pensa. Ele era um monstruoso, mãe. Marie deu um passo atrás, os olhos arregalados. Monstro? Como pode dizer isso? Aquele homem me amou, deu tudo por nós. Sua voz tremia, uma mistura de defensiva e confusão. Rafael avançou. Amou? Ele te enganou, todos nós. O que você não sabe é que ele se envolveu em coisas terríveis, coisas que destruíram nossa família. A última palavra explodiu na sala como uma bomba. As lembranças do passado começaram a inundar a mente de Marie. Imagens de Antônio sorrindo, de risadas compartilhadas. Mas agora tudo isso parecia um labirinto escuro. Como você pode afirmar isso? O que aconteceu com o seu pai? Ele era envolvido com pessoas perigosas. Você sempre quis ignorar isso, trancá-lo em um pedestal. Mas eu vi o que ele fez. E não posso deixar você viver nessa mentira! Rafael gritou, os olhos brilhando como chamas. Sua voz estava agora em um tom diferente, raivoso, mas também fragilizado. De repente, um trovão retumbou e a casa tremeu como se estivesse prestes a desabar. No instante seguinte, a luz do lugar piscou e um grito cortou o ar. Marli virou-se rapidamente e viu a porta da cozinha se abrir com um estrondo. Uma figura entrou, ensopada e com o rosto escondido sob uma capuz. Ela estava fazendo ali. Clara, você não deveria estar aqui. Marli gritou, surpresa e confusa. Você precisa saber a verdade, Marli. A verdade sobre Antônio. Clara ofegou. Rafael não está completamente errado. Seu marido não é quem você pensa que era. O choque no rosto de Marli foi instantâneo. Suas pernas fraquejaram. Não, não pode ser. Ele me amou. Você realmente acha que é só isso? O amor que ele sentia não é suficiente para apagar o que ele fez. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo e sombrio. Coisas que nos afetaram a todos. Clara estava agitada, a voz tensa, e cada palavra parecia cortar o ar ao redor. Rafael, ainda cheio de fúria, se voltou para a tia. O que você veio fazer aqui? Trazer mais mentiras? Eu vim para salvar sua mãe de viver. Bom, seu pai foi culpa dele, mas não do jeito que você pensa. Ele não morreu por acidente. Ele foi eliminado por sua própria escolha. Marli sentiu o chão desabar. Eliminação? A palavra ecoou em sua mente, retumbando em um silêncio agonizante.
O que você quer dizer com isso? A tempestade rugiu fora, mas dentro da casa as emoções estavam à flor da pele. O peso das revelações pendia no ar. Entre lágrimas, Marli finalmente consegue perguntar: o que você sabe que vai mudar tudo? O que Antônio fez? Clara hesitou, e essa pausa parecia indicar um segredo que poderia destruir tudo o que Marli acreditava. Ele fez um pacto com pessoas que seguiam regras que você nunca imaginaria. Ele sabia que sua vida estava em risco, e mais, ele deixou um rastro que não é só dele, mas também do que você vai ter que enfrentar agora. O desespero tomou conta de Marli. Aquele instante selava seu destino e o da família. O terror se instalou em seu peito, mas ao mesmo tempo um lampejo de esperança brilhou. O que verdadeiramente estava por trás do sorriso de Antônio? E por que Rafael tinha que carregar essa dor? As respostas estavam mais distantes do que nunca. O que viria a seguir? A chuva caía torrencialmente lá fora, enquanto o passado começava a se revelar em sombras e ecos. A chuva caía torrencialmente lá fora, enquanto o passado começava a se revelar em sombras e ecos. A tensão na sala era quase palpável, como se o ar estivesse fervendo. Clara, com o olhar fixo em Marli, parecia pronta para soltar um segredo que poderia devastar tudo. Marli, seu marido não é quem você pensa que ele é, disse ela, a voz trêmula, mas a determinação em seus olhos não passava despercebida. Rafael revirou os olhos, mas sua expressão mostrava que ele também estava preso àquelas palavras. O que mais você tem a dizer, Clara? Que ele não é só um mentiroso, mas um criminoso, um monstro? Me diga o que isso muda agora, ele gritou, a frustração transbordando. Marli, com a mente a mil, sentia que cada palavra de Clara era como um soco no estômago. Me ajude, por favor. O que você sabe? Implorou, seus olhos cheios de expectativa. Ele esteve envolvido em um tráfico de pessoas. E pior. E não só isso, Marli. Clara hesitou, deixando a frase no ar, pesada como uma âncora. O tempo parou. Ele tinha uma família antes de você. Ele abandonou tudo em troca de uma nova vida. Pessoas que foram deixadas para trás. A revelação deixou Marli atordoada. O que ela achava que conhecia, tudo à sua volta se desmoronava como um castelo de cartas. Essa não é a verdade, não é? Ela gritou. Mas a dúvida começou a se instalar em seu coração. Rafael olhou de uma para outra, a confusão se transformando em compreensão. É por isso que ele tinha tanto medo. É por isso que as coisas mudaram. Ele lutou contra demônios, mãe. E você estava cega. Você sempre esteve cega. Rafael falava alto e cada palavra dele era uma faca que cortava a conexão que ainda restava entre eles. Mas papai me amou. Ele nunca me falaria isso. Jamais! Marli se defendia, quase em desespero, mas a verdade a esmagava. As memórias felizes começavam a ficar turvas, manchadas pela escuridão revelada. Amor não apaga erros, mãe. Ele não. Era apenas um homem comum, disse Rafael, a voz cheia de fúria e dor. Eu vi o que ele fez com aqueles que ele deixou para trás. Você precisa entender. Ele estava envolvido em algo perigoso. E você pode ser a próxima. Um silêncio pesado pairou na sala,
enquanto as palavras de Rafael ecoavam. Um peso caía cada vez mais sobre os ombros de Marli. Que você está insinuando, filho? Ela perguntou, a voz baixa e tremendo. Os relâmpagos iluminaram o rosto tenso de Rafael. E antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da conversa, uma batida forte na porta interrompeu tudo. Marli e Rafael trocaram olhares assombrados, enquanto a figura sombria à porta começou a entrar. A escuridão de fora parecia ter tomado forma em uma figura familiar, poderosa e aterrorizante. Era Antônio. Ele estava ali, na penumbra, os olhos fixos neles. Surpresa! Sua voz ecoou, um sussurro perto do inaudível, mas suficientemente claro para causar um choque intenso. Uma onda de emoções tomou conta de Marli. Alívio, confusão, medo. Como ele estava ali? O que estava acontecendo? Você achou que poderia escapar dos seus erros, Marli? Que poderia viver em paz depois do que fizemos, Neil? Ele disse, a voz carregada de uma intensidade que fazia os miolos dela girarem. Rafael deu um passo à frente. A raiva, agora misturada com um medo palpável. Pai, o que você fez? Você não tem ideia do que aconteceu aqui. Clara estava prestes a contar a verdade. Antônio ignorou a intervenção do filho, caminhando lentamente em direção a Marli, que estava em choque, a boca aberta, sem conseguir encontrar as palavras certas. Você precisa entender, quebra facilmente. E tudo o que fiz por nós. A tensão aumentava e o silêncio era ensurdecedor. O vento lá fora uivava, como se estivesse se preparando para um cataclismo. Por que você voltou agora? Você não deveria estar morto, Marli disse, e cada palavra pesava como se fosse uma acusação. Antônio deixou escapar um riso baixo que transformou o ar ambiente em algo ameaçador. Mortos? O que você sabe sobre a morte, Marli? A morte é só o começo. E com isso, o clima na sala mudou. Marli sentiu um nó na garganta, enquanto cada palavra de Antônio parecia abrir um abismo entre eles. Rafael estava em estado de alerta, seu corpo tenso. Você estava morto. Você me deixou. Todos nos deixaram. Agora vem aqui como se nada tivesse acontecido. Ele disparou. Preparem ser mais degenerada do que pensam. E eu sou o único que pode guiá-los para fora desta escuridão. A escolha é sua, Marli, disse Antônio, um sorriso cruel se desenhando em seus lábios. De Marli desmoronou completamente. Qual era a verdade? O que realmente acontecera com Antônio? E por que ela sentia que o terror estava só começando? O que estava à espreita estava prestes a se revelar, e tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. A luz da tempestade piscava, como se o próprio céu estivesse ansioso para revelações obscuras. Marli ficou paralisada, o olhar fixo em Antônio, que agora parecia um espectro das memórias que ela guardava. Rafael se adiantou, sua expressão misto de fúria e incredulidade. Pai, como você pôde fazer isso? Você deveria estar morto. Antônio apenas sorriu, o sorriso que lembrava mais. Um sorriso de desencanto.
Como eu disse, a morte é apenas o começo. E vocês dois precisam entender que eu não sou o homem que vocês conheceram. Marli sentiu um frio na espinha. A sombra de Antônio se alongava sobre ela. E ela não sabia se queria perguntar. Mas o que você quer dizer com isso? O que você fez? Sua voz tremia, ecoando na sala já carregada de tensão. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que vocês nunca souberam, respondeu Antônio. A voz profunda e sombria. Vamos falar sobre segredos, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A verdade que você sempre ignorou. A tempestade rugia lá fora, mas a tempestade emocional dentro dela era muito maior. Chega! Rafael gritou. Voltou antes. Antônio se virou lentamente, como se estivesse considerando as palavras do filho. Se eu tivesse voltado antes, talvez a dor de vocês fosse ainda maior. Mas eu estou aqui agora, e a verdade deve ser revelada. Marli ergueu a cabeça, decidida. A verdade? Então fale! O que ela mais desejava era entender, e ao mesmo tempo havia um medo profundo de ouvir. Silêncio. E então Antônio deu um passo à frente. Aquela noite em que eu desapareci, eu fiz uma escolha. Eu estava envolvido em algo maior do que qualquer um de nós. Um pacto que não envolvia apenas a minha vida, mas a vida de todos. A revelação era tão insuportável que Marli precisava sentar. Rafael parecia perdido entre a raiva e a dor. Antônio respondeu com um olhar pesado. Eu fiz inimigos que existem entre nós. E existe mais uma verdade que você precisa saber. Não fui eu quem morreu naquela noite. Fui substituído. O que vocês conheceram depois foi uma versão de mim. Um eco. O chão parecia se abrir sob os pés de Marli. Uma cópia? Como isso era possível? Está mentindo! Não pode ser verdade! Suas palavras saíam em um sussurro, tão incrédula quanto apavorada. Eu não sou só o seu marido, Marli. Sou um marionete. Fui poupado para cumprir um propósito. E agora, quem quer que tenha me substituído está vindo atrás de vocês. O tom de Antônio era grave, e nesse momento uma nova batida, mais forte e decidida, ecoou pela porta. Não pode ser! Rafael gritou, olhando para a mãe. O que nós vamos fazer? Antônio levantou uma mão. Aqui, agora. Vocês precisam escolher. Ficar ou lutar. Aquela porta pode trazer a verdade. Ele olhou nos olhos de Marli e, por um instante, ela viu um lampejo de dor ali. Marli, sentindo o coração apertar, hesitou. Como poderia escolher assim com o segredo se desdobrando diante dela? E se tudo que acreditava ser real era apenas uma cortina de fumaça? O medo tomou conta dela, mas a esperança também começou a brotar. E se nós ficarmos? Sussurrou, sem saber se estava pronta para ouvir. A porta rangeu mais uma vez, mas antes que pudesse abrir, uma explosão ensurdecedora retumbou. O chão tremeu e o teto começou a rachar. O que quer que estivesse do lado de fora parecia ter um toque demoníaco, e Marli mal teve tempo de processar. O eco da destruição se aproximava. Um aviso, um prenúncio do que viria. Antes que a fumaça pudesse se dissipar,
Uma figura surgiu na entrada. Outro homem, mas sua presença era marcada pela noite, a expressão vazia. O tempo acabou para vocês. Agora você vai descobrir a verdade. Era a última coisa que Marli ouviu, antes que tudo ao seu redor se apagasse, enquanto ela se via emaranhada numa teia de segredos e escolhas impossíveis. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre, e a verdade poderia ser mais letal do que qualquer uma das mentiras que vivera até ali. A luz da tempestade piscava, como se o próprio céu estivesse ansioso para revelações obscuras. Marli ficou paralisada, o olhar fixo em Antônio, que agora parecia um espectro das memórias que ela guardava. Rafael se adiantou, sua incredulidade. Pai, como você pôde fazer isso? Você deveria estar morto. Antônio apenas sorriu, um sorriso que lembrava mais um desencanto. Como eu disse, a morte é apenas o começo. E vocês dois precisam entender que eu não sou o homem que vocês conheceram. Marli sentiu um frio na espinha. A sombra de Antônio se alongava sobre ela. E ela não sabia se queria perguntar. Mas, o que você quer dizer com isso? O que você fez? Sua voz tremia, ecoando na sala já carregada de tensão. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que vocês nunca souberam, respondeu Antônio, a voz profunda e sombria. Vamos falar sobre segredos, sobre o que realmente aconteceu naquela noite, a verdade que você sempre ignorou. A tempestade rugia lá fora, mas a tempestade emocional dentro dela era muito maior. Chega! Rafael gritou, sua emoção explodindo. Se você ama nossa mãe, por que a deixaria viver uma mentira? Por que não voltou antes? Antônio se virou lentamente, como se estivesse considerando as palavras do filho. Se eu tivesse voltado antes, talvez a dor de vocês fosse ainda maior. Mas eu estou aqui agora, e a verdade deve ser revelada. Marli ergueu a cabeça decidida. A verdade? Então fale! O que ela mais desejava era entender, e ao mesmo tempo havia um medo profundo de ouvir. Silêncio. Então Antônio deu um passo à frente. Aquela noite em que eu desapareci, eu fiz uma escolha. Eu estava envolvido em algo maior do que qualquer um de nós. Um pacto que não envolvia apenas a minha vida, mas a vida de todos. A revelação era tão insuportável que Marli precisava sentar. Rafael parecia perdido entre a raiva e a dor. Você não pode estar falando sério, ele disparou. Mas estou, e o fardo é seu agora. Antônio respondeu com um olhar pesado. Eu fiz inimigos que existem entre nós. E existe mais uma verdade que vocês precisam saber. Não fui eu quem morreu naquela noite. Fui substituído. O que vocês conheceram depois foi uma versão de mim, um eco. O chão parecia se abrir sob os pés de Marli. Uma cópia? Como isso era possível? Está mentindo! Não pode ser verdade. Suas palavras saíam em um sussurro, tão incrédula quanto apavorada. Eu não sou só o seu marido, Marli. Sou uma marionete. Fui poupado para cumprir um propósito. E agora, quem quer que tenha me substituído está vindo atrás de vocês. O tom de Antônio era grave. E nesse momento, uma nova batida, mais forte e decidida, ecoou pela porta.
Não pode ser! Rafael gritou, olhando para a mãe. O que nós vamos fazer? Antônio levantou uma mão. Aqui, agora, vocês precisam escolher: ficar ou lutar. Aquela porta pode trazer a verdade ou a destruição. Ele olhou nos olhos de Marli e, por um instante, ela viu um lampejo de dor ali. Marli, sentindo o coração apertar, hesitou. Como poderia escolher assim? Com o segredo se desdobrando diante dela, colocando tudo o que conhecia em dúvida. E se tudo o que acreditava ser real era apenas uma cortina de fumaça? O medo tomou conta dela, mas a esperança também começou a brotar. E se nós ficarmos? Sussurrou, sem saber se estava pronta para ouvir. A porta rangeu mais uma vez, mas antes que pudesse abrir, uma explosão ensurdecedora retumbou. O chão tremeu e o teto começou a rachar. Fora, parecia ter um toque demoníaco, e Marli mal teve tempo de processar. O eco da destruição se aproximava. Um aviso, um prenúncio do que viria. Antes que a fumaça pudesse se dissipar, uma figura surgiu na entrada. Outro homem, mas sua presença era marcada pela noite, a expressão vazia. O tempo acabou para vocês. Agora você vai descobrir a verdade. Era a última coisa que Marli ouviu antes que tudo ao seu redor se apagasse. Enquanto ela se via emaranhada numa teia de segredos e escolhas impossíveis, uma onda de medo percorreu seu corpo quando ela reconheceu os olhos da figura. Não era apenas qualquer um. Era Carlos, o velho amigo de Antônio, alguém que havia estado presente naquela noite fatídica. Carlos. As palavras mal saíram de sua boca. Mais uma vez, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não de uma forma que faria sentido. A verdade está prestes a ser revelada, Marli, Carlos disse, com uma voz sombria. Você precisa saber de tudo, e talvez agora seja o momento certo para enfrentar o que realmente houve naquela noite. O que você nunca quis acreditar. E nesse exato momento, as sombras da sala se agitaram, um turbilhão de mistérios começando a sair dos cantos. Enquanto Marli sentia que tudo o que acreditou, tudo o que amou, estava prestes a se transformar em pó. A luz da tempestade piscava, como se o próprio céu estivesse ansioso para revelações obscuras. Marli ficou paralisada, o olhar fixo em Antônio, que agora parecia um espectro das memórias que ela guardava. Rafael se adiantou, sua expressão misto de fúria e incredulidade. Pai, como você pode fazer isso? Você deveria estar morto. Antônio apenas sorriu, um sorriso que lembrava mais um desencanto. Como eu disse, a morte é apenas o começo. E vocês dois precisam entender que eu não sou o homem que vocês conheciam. Marli sentiu um frio na espinha. A sombra de Antônio se alongava sobre ela. E ela não sabia se queria perguntar. Mas o que você quer dizer com isso? O que você fez? Sua voz tremia, ecoando na sala, já carregada de tensão. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que vocês nunca souberam, respondeu Antônio, a voz profunda e sombria. Vamos falar sobre segredos, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A verdade que você sempre ignorou. A tempestade rugia lá fora,
mas a tempestade emocional dentro dela era muito maior. Chega! Rafael gritou. Sua emoção ama nossa mãe. Por que a deixaria viver uma mentira? Por que não voltou antes? Antônio se virou lentamente, como se estivesse considerando as palavras do filho. Se eu tivesse voltado antes, talvez a dor de vocês fosse ainda maior. Mas eu estou aqui agora, e a verdade deve ser revelada. Marli ergueu a cabeça, decidida. A verdade? Então fale. O que ela mais desejava era entender, e ao mesmo tempo havia um medo profundo de ouvir. Silêncio. Então Antônio deu um passo à frente. Aquela noite em que eu desapareci, eu fiz uma escolha. Eu estava envolvido em algo maior do que qualquer um de nós. Um pacto que não envolvia apenas a minha vida, mas a vida de todos. A revelação era tão insuportável que Marli precisava sentar. Rafael parecia perdido entre a raiva e a dor. Você não pode estar. Falando sério, ele disparou. Mas estou, e o fardo é seu agora, Antônio respondeu, com um olhar pesado. Eu fiz inimigos que existem entre nós. E existe mais uma verdade que vocês precisam saber. Não fui eu quem morreu naquela noite. Foi substituído. O que vocês conheceram depois foi uma versão de mim. Um eco. O chão parecia se abrir sob os pés de Marli. Uma cópia? Como isso era possível? Está mentindo. Não pode ser verdade. Suas palavras saíam em um sussurro, tão incrédula quanto apavorada. Eu não sou só o seu marido, Marli. Sou uma marionete. Fui poupado para cumprir um propósito. E agora, quem quer que tenha me substituído está vindo atrás de vocês. O tom de Antônio era grave. E nesse momento, uma nova batida, mais forte e decidida, ecoou pela porta. Não pode ser. Rafael gritou, olhando para a mãe. O que nós vamos fazer? Antônio levantou uma mão. Aqui, agora. Vocês precisam escolher. Ficar ou lutar. Aquela porta pode trazer a verdade ou a destruição. Ele olhou nos olhos de Marli e por um instante ela viu um lampejo de dor ali. Marli, sentindo o coração apertar, hesitou. Como poderia escolher assim, com segredo se desdobrando diante dela, colocando tudo o que conhecia em dúvida? E se tudo o que acreditava ser real era apenas uma cortina de fumaça? O medo tomou conta dela, mas a esperança também começou a brotar. E se? E se nós ficarmos? Sussurrou, sem saber se estava pronta para ouvir. A porta rangeu mais uma vez, mas antes que pudesse abrir, uma explosão ensurdecedora retumbou. O chão tremeu e o teto começou a rachar. O que quer que estivesse do lado de fora parecia ter um toque demoníaco. E Marli mal teve tempo de processar. O eco da destruição se aproximava. Um aviso, um prenúncio do que viria. Antes que a fumaça pudesse se dissipar, uma figura surgiu na entrada. Outro homem, mas sua presença era marcada pela noite, a expressão vazia. O tempo acabou para vocês. Agora, você vai descobrir a verdade. Era a última coisa que Marli ouviu antes que tudo ao seu redor se apagasse. Enquanto ela se via emaranhada numa teia de segredos e escolhas impossíveis, uma onda de medo percorreu seu corpo quando ela reconheceu os olhos da figura. Não era apenas qualquer um. Era Carlos, o velho amigo de Antônio, alguém que havia estado presente naquela noite fatídica. Carlos. As palavras mal saíram de sua boca, enquanto as lembranças do passado a atormentavam. O que ele estava fazendo ali? Mais uma vez, peças de quebra-cabeça estavam se juntando,
mas não de uma forma que faria sentido. A verdade está prestes a ser revelada, Marli, Carlos disse, com uma voz sombria. Você precisa saber de tudo, e talvez agora seja o momento certo para enfrentar o que realmente houve naquela noite. O que você nunca quis acreditar. Marli sentiu seu coração acelerar. O que você sabe? O que realmente aconteceu com Antônio? A urgência era palpável. Carlos respirou fundo, como se estivesse intimidado por um grande fardo. Antônio não só fez um pacto. Ele estava trabalhando com uma organização que ele sempre temia. Uma que levou ele ao seu fim. O que é pior, ele não é o único que está aqui, do outro lado da porta. Eles estão esperando. Rafael, em estado de choque, gritou. O quê? Você está dizendo que ele estava vivo o tempo todo? E agora ele está perdendo a razão. Simultaneamente, uma emoção cortante atravessou o olhar de Carlos. Não exatamente o que você vê. E nesse momento, um grito ecoou de fora. Um grito inconfundível. Era Clara, a figura familiar que antes pareceu uma aliada, estava agora envolta em um brilho ameaçador. Marli, não escute. A verdade que o Carlos está prestes a revelar pode destruir não apenas você, mas a todos nós. Marli hesitou, a voz de Clara cortando o ar. Clara, você está bem? O desespero a envolveu ao perceber a determinação nos olhos da irmã de Antônio. Eu sou a única que sabe o que realmente aconteceu, Clara gritou, enquanto se aproximava lentamente. A verdade tem um preço. A única maneira de pararmos isso e acabarmos com essa maldição é... E antes que pudesse terminar, uma explosão da porta lateral sacudiu a casa inteira. Todos se viraram para ver do que se tratava. O impacto foi enorme. As paredes tremiam e o chão se estilhaçava sob seus pés. Marli sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. Então, uma sombra alta ou sinistra se destacou na entrada, e a mistura de terror e surpresa no rosto de todos fez o coração de Marli parar. Era sem dúvida Antônio, mas não como antes. Ele não estava só. Ao seu lado havia uma figura que fez o mundo parecer rodar. Era a versão idêntica dele, mas com um olhar vicioso, uma aura que não era de proteção, mas de total destruição. Um grito se formou na garganta de Marli. O que eram aquelas duas versões dele? O que teria acontecido de verdade? O que estava prestes a começar? Vocês não entenderam. Verdade está prestes a se revelar. A figura sinistra proclamou, enquanto a casa tremeu ainda mais. O que antes era uma revelação, agora parecia se transformar em um pesadelo interminável. Marli sentiu um aperto na garganta. As respostas que buscava estavam à distância de um suspiro, mas a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma era evidente. As sombras estavam se fechando, e ela poderia sentir na pele que tudo tinha mudado ali. O que viriam a seguir? Ela estava prestes a descobrir. A luz da tempestade piscava, como se o próprio céu estivesse ansioso para revelações obscuras. Marli ficou paralisada, o olhar fixo em Antônio, que agora parecia um espectro das memórias que ela guardava. Rafael se adiantou, sua expressão um misto de fúria e incredulidade. Pai, como você pôde fazer isso? Você deveria estar morto. Antônio apenas sorriu.
O sorriso que lembrava mais um desencanto. Como eu disse, a morte é apenas o começo. E vocês dois precisam entender que eu não sou o homem que vocês conheceram. Marli sentiu um frio na espinha. A sombra de Antônio se alongava sobre ela e ela não sabia se queria perguntar. Mas, o que você quer dizer com isso? O que você fez? Sua voz tremia, ecoando na sala já carregada de tensão. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que vocês nunca souberam, respondeu Antônio. A voz profunda e sombria. Vamos falar sobre segredos, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A verdade que você sempre ignorou. A tempestade rugia lá fora, mas a tempestade emocional dentro dela era muito maior. Chega! Rafael gritou, sua emoção explodindo. Se você ama nossa mãe, por que a deixaria viver uma mentira? Por que não voltou antes? Antônio se virou lentamente, como se estivesse considerando as palavras do filho. Se eu tivesse voltado antes, talvez a dor de vocês fosse ainda maior. Mas eu estou aqui agora, e a verdade deve ser revelada. Marli ergueu a cabeça, decidida. A verdade? Então fale! O que ela mais desejava era entender, e ao mesmo tempo havia um medo profundo de ouvir. Silêncio. Então, Antônio deu um passo à frente. Aquela noite em que eu desapareci, eu fiz uma escolha. Eu estava envolvido em algo maior do que qualquer um de nós. Um pacto que não envolvia apenas a minha vida, mas a vida de todos. A revelação era tão insuportável que Marli precisava sentar. Rafael parecia perdido, entre a raiva e a dor. Você não pode estar falando sério. Ele disparou. Seu agora. Antônio respondeu com um olhar pesado. Eu fiz inimigos que existem entre nós. E existe mais uma verdade que vocês precisam saber. Não fui eu quem morreu naquela noite. Fui substituído. O que vocês conheceram depois foi uma versão de mim. Um eco. O chão parecia se abrir sob os pés de Marli. Está mentindo! Não pode ser verdade! Suas palavras saíam em um sussurro, tão incrédula quanto apavorada. Eu não sou só o seu marido, Marli. Sou uma marionete. Fui poupado para cumprir um propósito. E agora, quem quer que tenha me substituído está vindo atrás de vocês. O tom de Antônio era grave. Nesse momento, uma nova batida, mais forte e decidida, ecoou pela porta. Não pode ser! Rafael gritou, olhando para a mãe. O que nós vamos fazer? Antônio levantou uma mão. Aqui, agora, vocês precisam escolher. Ficar ou lutar. Aquela porta pode trazer a verdade ou a destruição. Ele olhou nos olhos de Marli e, por um instante, ela viu um lampejo de dor ali. Marli, sentindo o coração apertar, hesitou. Como poderia escolher assim? Com segredos se desdobrando diante dela, colocando tudo o que conhecia em dúvida. E se tudo o que acreditava ser real era apenas uma cortina de fumaça? O medo tomou conta dela, mas a esperança também começou a brotar. E se nós ficarmos? Sussurrou, um prenúncio do que viria. Antes que a fumaça pudesse se dissipar, uma figura surgiu na entrada. Outro homem, mas sua presença era marcada pela noite, a expressão vazia. O tempo acabou para vocês. Agora você vai descobrir a verdade. Era a última coisa que Marli ouviu antes que tudo ao seu redor se apagasse.
enquanto ela se via emaranhada numa teia de segredos e escolhas impossíveis. Uma onda de medo percorreu seu corpo quando ela reconheceu os olhos da figura. Não era apenas qualquer um. Era Carlos, o velho amigo de Antônio, alguém que havia estado presente naquela noite fatídica. As palavras mal saíram de sua boca, enquanto as lembranças do passado a atormentavam. O que ele estava fazendo ali? Mais uma vez, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não de uma forma que faria sentido. A verdade está. Precisa ser revelada, Marli, Carlos disse, com uma voz sombria. Você precisa saber de tudo, e talvez agora seja o momento certo para enfrentar o que realmente houve naquela noite. O que você nunca quis acreditar. Marli sentiu seu coração acelerar. O que você sabe? O que realmente aconteceu com Antônio? A urgência era palpável. Carlos respirou fundo, como se estivesse intimidado por um grande fardo. Antônio não só fez um pacto, ele estava trabalhando com a organização que ele sempre temia. Uma que levou ele ao seu fim. O que é pior, ele não é o único que está aqui. Do outro lado da porta, eles estão esperando. Rafael, em estado de choque, gritou. O quê? Você está dizendo que ele estava vivo o tempo todo e agora ele está perdendo a razão? Carlos olhou para eles, sem perder o foco. Naquela noite, o que realmente aconteceu foi que Antônio não morreu, mas ficou preso em um ciclo. Ele não apenas fez um pacto, mas também foi o responsável por trair quem o amava. As palavras de Carlos cortaram como lâminas. Trair? Antônio, você traiu a nossa família! Os olhos de Marli se encheram de lágrimas. Antônio, agora com olhos de fúria e desespero, não respondeu. Seu semblante mudou, revelando uma vulnerabilidade que Marli nunca tinha visto. Foi uma escolha impossível. Ele começou, mas não completou. Escolha impossível? Rafael gritou, a voz tremendo. Você estava mais preocupado consigo mesmo do que com a gente. Você nos deixou. De repente, o que parecia um eco de outras conversas se intensificou. A expressão de Carlos se transformou e uma sombra obscura passou por seu olhar. Mas o pior não é isso. Tem mais. E, enquanto os trovões rugiam cada vez mais alto, Carlos apontou para a figura detrás da porta. Vá lá e descubra a verdade. O que você acha que acabou de ouvir pode ser apenas o começo. O que vem agora pode fazer tudo parecer um sonho. Prepare-se, porque a verdade que está por trás da porta é mais devastadora do que qualquer um de nós pode imaginar. Marli sentiu seu coração parar. O que poderia ser pior do que tudo o que eles já tinham passado? Seus olhos se tornaram grandes como pratos. O que você está dizendo? O que vem lá? A porta rangeu novamente e as sombras se aproximaram, cada vez mais ameaçadoras. Então, do nada, uma figura conhecida apareceu entre eles. Era Clara. O que você está fazendo aqui? Marli perguntou, seu olhar confuso. Eu sei a verdade de Antônio e... A verdade sobre você também, Marli. Lembre-se, as aparências enganam e nem tudo é o que parece. Era uma mensagem pesada,
carregada de um significado que Marli não conseguia alcançar. O mundo de Marli desmoronou instantaneamente. E que será que Clara queria dizer? O que mais havia para descobrir? Cada respiração parecia mais difícil, e cada batida do coração soava como um aviso. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As peças do quebra-cabeça estavam longe de se encaixar, e o futuro parecia ainda mais incerto do que nunca. Marli estava em choque, absorvendo as palavras de Clara. As aparências enganam, repetiu, a mente girando, cada conceito se desfazendo em 1000 pedaços. O que ela realmente sabia sobre o passado de Antônio? Era como se cada lembrança fosse uma máscara, escondendo uma face que ela não... E antes que pudesse processar tudo, e barulho na porta aumentou, e a tensão na sala atingiu níveis insuportáveis. Antônio olhou para Clara, um misto de raiva e medo se formando em seu olhar. Você não devia estar aqui, ele gritou, a voz rangendo como metal cortando. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, a porta explodiu de uma vez, os estilhaços voando pela sala. A figura que entrou era uma visão que Marli nunca esperava. Marcelo, o amigo de infância de Rafael. Sempre tão calmo e gentil. Mas algo estava diferente. Os olhos dele refletiam um desespero sombrio e ele estava ofegante, como se a vida estivesse em jogo. Vocês precisam ouvir, é urgente, ele exclamou, e a urgência em sua voz congelou o ambiente. Marli sentiu um frio na espinha. O que aconteceu, Marcelo? Perguntou, a voz trêmula. É sobre seu marido. Antônio não é quem vocês pensam, ele disse, e a gravidade de suas palavras fez o ar ao redor parecer mais pesado. Precisamos sair agora. Todos vocês estão em perigo. O que está atrás daquela porta não é apenas o passado, é muito mais. Mais do que, Marcelo? Rafael perguntou, seu tom feroz refletindo seu desespero e a vontade de proteger a mãe. Mas antes que Marcelo pudesse responder, um grito cortou o ar. Era Clara, e o som fez Marli estremecer. Enquanto todos se viravam, Clara estava em pé, a expressão contorcida de dor e desespero, apontando para Antônio. Você fez um pacto! A verdade está nascendo em meio a todas essas mentiras. Cala a boca, Clara, Antônio rosnou, mas o tom ameaçador apenas alimentou o clima de caos. Você não tem ideia do que está falando, mas... O olhar de Clara era intenso. Você quer que eu mantenha o silêncio por um preço? Foi isso que você me prometeu? Marli se sentiu presa em um redemoinho. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Implorou, angustiada. A última vez que o vi, Antônio, você estava com pessoas perigosas e não só envolvido em coisas de que não deveria ter se aproximado, mas disse que estava se livrando de algo que poderia destruir você e a família. Clara gritou, as palavras pesadas como um fardo, enquanto cada pessoa na sala sentia a gravidade do que estava prestes a se revelar. Rafael olhou para a mãe, um fio de luz de entendimento começando a brilhar em seus olhos. É verdade, mãe. O que Clara está dizendo? O que você estava escondendo sobre o passado? Sua voz transbordava dor e confusão. E ele olhou para o pai, esperando uma explicação. Antônio recuou, o medo se expandindo em seu peito. Eu fiz escolhas, decisões difíceis. O que você não entende é que ao fazer essas escolhas,
Eu estava tentando-los proteger. A tensão é tensa, até que de repente um grito ecoou novamente. Uma sombra passou pela porta e um dos homens encapuzados começou a se aproximar. O ar ficou carregado de eletricidade e Marli sentiu seu coração parar. A verdade que todos temiam estava prestes a ser posta à prova. Cada pessoa na sala, paralisada, assistia a figura se aproximar, rindo como se soubesse que o caos estava prestes a acontecer. Então, em um movimento, Marcelo tomou a frente, empurrando Marli para trás. Você precisa ouvir a verdade, mesmo que doa. Não é apenas o que está aqui, mas o que vem a seguir. Da conexão que todos têm. É um ciclo. E Antônio, ele não pode escapar. O que você quer dizer com conexão? Marli perguntou, os olhos arregalados, enquanto seu peito se apertava de medo. E é nesse exato momento que o homem encapuzado ergueu o capuz, revelando um rosto que fez o mundo de Marli desmoronar. O rosto de Antônio, mas mais jovem, mais sombrio. A cópia idêntica do homem que ela amava. Surpresa, Marli. A verdade é que o ciclo precisa ser quebrado. E vocês todos vão ser a chave. A realidade de Marli virou um pesadelo. O que se desenrolava à sua frente desafiava a lógica e colocava a família em extremo perigo. A ideia de que seu marido não era o único e que talvez houvesse mais segredos ainda escondidos fez perder a respiração. Não, como? É possível? Ela sussurrou, enquanto o passado e o presente se colidiam em uma tempestade de confusão. Agora, vocês precisam decidir o que estão dispostos a sacrificar para pararem isso. A cópia de Antônio perguntou, o olhar frio e calculista. Marli se sentiu desmoronar, enquanto a verdade explosiva prestes a ser revelada os aprisionava em um feitiço mortal. As portas para a realidade que conheciam e a verdade que nunca souberam estavam prestes a se abrir, e ela mal sabia se estava pronta para o que estava por vir. Marli sentiu seu coração disparar, enquanto as realidades se entrelaçavam diante dela. A presença do Antônio jovem, aquele que ela nunca soubera que existia, causou um nó na garganta. A sala estava em silêncio. Apenas o som da tempestade lá fora preenchia o ar denso de incertezas. O que perguntou ela, a voz mal saindo. Não sabia tudo, disse Marli, sua voz trêmula, sentindo-se em um abismo de culpa. No entanto, Clara a interrompeu, seu olhar firme. Você precisa entender, Marli, que o amor não é suficiente quando há traições que corroem tudo. Para quebrar o ciclo, precisamos enfrentar a verdade juntos. As palavras de Clara ecoaram na sala, enquanto o ambiente mudava. Marli olhou para Antônio e seu clone. E se esse ciclo de dor só terminar quando enfrentarmos o que você escondeu? A determinação cresceu nela. Uma chama pequena, mas crescente. A versão jovem de Antônio deu um passo à frente. Vocês acham que podem me derrotar? Eu sou o que resta do que você ama. A raiva que transparecia era quase palpável, como se estrondos vindos da tempestade refletissem a batalha interna. Você não me assusta, gritou Rafael, tomando uma atitude. O que você quer de nós? Cada palavra carregava a força da verdade não dita. Então Carlos, em sua postura firme, interveio. Vocês não têm muito tempo.
Agora é a hora de tomar uma decisão, enfrentar a verdade ou se deixar levar pela escuridão. Se não fizerem isso, o inferno que Antônio criou será apenas o começo. Marli respirou fundo. As lembranças, os medos, tudo formava um terreno fértil para a escolha que precisava ser feita. Eu escolho a verdade, por nós, disse ela, a voz ressoando com uma certeza inesperada. O clone de Antônio sorriu ameaçadoramente. Muito bem, então. A verdade não será fácil de ouvir, mas precisa ser exposta. Se vocês realmente estão prontos, a batalha começa agora. E naquele momento, a tempestade se intensificou, como se o próprio céu estivesse ciente da queda de cada um deles nas mãos do destino. O clone se lançou em direção a Marli, e o que se seguiu foi um turbilhão de emoções, gritos e revelações bombásticas. Todos estavam envolvidos, lutando pelo que acreditavam. Rafael impôs um clímax. Quando a poeira assentou, as revelações estavam pendentes no ar. O que poderia ter sido uma luta cancionada, agora se tornaria um enfrentamento de verdades que adorariam permanecer veladas. Antônio, agora sendo confrontado por suas ações, a dor que infligiu, os segredos que escondeu. Eu fiz o que fiz por amor, por vocês. Não posso voltar e mudar, mas posso isso, enfrentar o que sou, Antônio gritou, e o eco de sua confissão foi uma lâmina cortante. Mas uma faísca de esperança também surgiu. O momento estava carregado de emoção. Marli sabia que essa era sua chance de superar o passado e proteger sua família. Então vamos juntos enfrentar isso. Estamos juntos nessa. A unidade entre eles, mesmo em meio ao caos, começou a formar uma nova força. Mas, ao redor, as paredes do lar começavam a tremer. E um novo mistério ao fundo se mostrava. O passado não parecia disposto a deixar de lado os segredos. O que mais havia lá fora? O que estava por trás dos ecos das verdades que se desenrolavam? Com a esperança aumentando, Marli sabia que uma nova jornada começaria. Uma jornada em busca da verdade e do perdão. E você, leitor, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo que ama essas emoções. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de desvendar. E não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Sua participação faz